David Goggins é conhecido como a pessoa mais determinada do mundo, e ao longo deste vídeo você compreenderá exatamente por quê. David é o único membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a ter concluído com sucesso o treinamento de elite dos Navy SEALs, a Escola de Vigilantes do Exército dos Estados Unidos e a US Army Ranger School, sendo honrado como o melhor de seu grupo. Além disso, ele também completou o treinamento de controle tático da Força Aérea. Apenas conquistar uma dessas 3 façanhas já seria impressionante, mas os feitos de David vão além. Ele também detém um lugar no Guinness World Records por quebrar o recorde de mais repetições na barra fixa em 24 horas e vários títulos de primeiro lugar em algumas das corridas mais desafiadoras do mundo, como as ultramaratonas. No entanto, como será que uma pessoa como ele pensa? E que lições podemos extrair? Vamos explorar isso agora. Lição número 1. Propósito é muito mais importante do que motivação. David não dá muita importância à motivação. Uma das primeiras coisas que ele menciona em seu livro é que a motivação é passageira. Por outro lado, o propósito é o que realmente o orienta. Após a perda de alguns de seus amigos em uma operação, uma das primeiras coisas que ele menciona em seu livro, que inclusive está no link no comentário, é que a motivação é passageira. Por outro lado, o propósito é o que realmente o orienta. Após a perda de alguns de seus amigos em uma operação, David se inscreveu na San Diego One Day, uma corrida de 24 horas em que os corredores devem correr o máximo que puderem dentro desse tempo. Sua intenção era usar essa prova como um trampolim para futuras ultramaratonas e arrecadar dinheiro para uma organização sem fins lucrativos que concede bolsas de estudos a filhos dos membros das operações especiais mortos em missões. Para que essa corrida contasse, ele precisava correr pelo menos 100 milhas em 24 horas, o que equivale a 160 quilômetros. Isso é uma distância incrível. O problema é que David não era corredor experiente como os outros competidores. David diz que quebrou a situação em pedaços menores. Ele sabia que precisava se alimentar e ser capaz de se levantar para continuar correndo. Após se nutrir, ele enfaixou os tornozelos com fita adesiva para aliviar a dor e a agonia. Com isso, conseguiu correr até o fim sem parar. Essa técnica foi adquirida após o treinamento rigoroso que todos os militares passam, conhecido como Semana do Inferno. Durante a Semana do Inferno, os participantes passam por cerca de 125 horas de treinamento contínuo, normalmente dormindo apenas 2 horas por noite e enfrentando condições adversas constantemente. É um verdadeiro inferno na Terra projetado para testar mental e fisicamente os participantes, separando os mais fortes dos demais. David passou por 3 dessas semanas em apenas um ano. Embora as 2 primeiras tentativas tenham sido interrompidas devido a uma forte pneumonia e graves lesões, foi apenas na 3ª tentativa que ele obteve sucesso. Para ele, basta quebrar a condição em pedaços menores. Qualquer obstáculo pode ser superado, mesmo algo tão desafiador quanto uma corrida de 100 milhas. Apesar de sua extrema duração, ele a encarou passo a passo. Lição número 3. Ultrapasse a barreira dos limites. Sem que David soubesse, havia outro competidor na corrida de 100 milhas, Jess Itzley. A diferença é que Jess estava competindo como parte de uma equipe de 6 pessoas, se revezando na corrida. Após testemunhar como David completou a corrida de forma brutal, Jess o convidou para morar com ele por um mês, a fim de entender mais sobre o homem que havia conquistado essa incrível façanha, apesar de estar fora de forma. David concordou, mas com uma condição. Jess tinha que obedecer todas as instruções de David, não importasse o que. No primeiro dia, Jess teve que realizar 100 repetições na barra fixa, o que não foi nada fácil. Na primeira série, ele conseguiu apenas 8 repetições, depois 6 e ainda menos. Seus braços já estavam exaustos. David não permitiu que ele desistisse e ficou lá incentivando até que ele completasse as 100 repetições, não importando quanto tempo levasse. Naquele momento, David provou que somos capazes de fazer muito mais do que pensamos quando nossa mente nos diz que já atingimos nossos limites. Na verdade, só chegamos a 40% do nosso verdadeiro potencial. Lição número 4. Pratique a visualização mental. David tem a convicção de que pode realizar qualquer tarefa que assuma, mas ele sabe que é necessário se visualizar alcançando o sucesso antes que isso aconteça. A pergunta que ele se fez para exercitar sua imaginação e visualização mental é: e se eu pudesse? E se eu conseguisse?
Quando ele entrou pela primeira vez no escritório do recrutador dos Navy SEALs, foi informado de que apenas 35 negros haviam sido recrutados nos últimos 70 anos. Então, David se perguntou, e se eu fosse o 36º? Essa pergunta estimulou sua imaginação e o fez visualizar como as pessoas reagiriam, como se sentiria e todas as coisas que poderiam acontecer em sua vida se isso acontecesse. Até hoje, quando enfrenta momentos de dor e sofrimento intensos, ele se pergunta, e se eu conseguisse fazer isso? A resposta para essa pergunta o torna praticamente imparável. David tem uma arma secreta nos momentos de desespero. Quando sente que está prestes a desistir, ele se recorda de todas as memórias de suas superações passadas. Dentro dele, há esperanças de que ele é um sobrevivente que superou 3 semanas do inferno em um ano e recorda os desafios que enfrentou no passado. Ele usa essas lembranças para fortalecer sua mente e sair do ciclo negativo de pensamentos que o levariam à desistência. Dessa forma, fica mais fácil superar os momentos de fraqueza que muitas vezes nos fazem desistir. David só recorre a lembranças como fonte de energia e motivação, não para alimentar seu ego. Lição número 6. Esteja disposto a enfrentar o sofrimento. Pode parecer estranho, mas David Goggins odeia correr. Ele realmente detesta. O que ele verdadeiramente amava era levantar pesos. Essa era sua paixão. Isso explica em parte porque ele estava tão pesado. No entanto, ele sabia que correr longas distâncias seria um sofrimento extremo. Ele se machucou seriamente naquela corrida de 100 milhas. Antes mesmo de começar, ele já sabia que iria sofrer, mas estava disposto a passar por isso. Essa era a única maneira de arrecadar fundos suficientes para a fundação que ajuda as famílias dos militares mortos. Para David, o sofrimento não se limita a conquistar fundos. Como ele diz, o sofrimento é o verdadeiro teste da vida. Ele não se submete constantemente ao sofrimento apenas para vencer uma corrida, mas sim para estar preparado para enfrentar as tragédias que podem surgir em sua vida. Ele deseja estar mentalmente blindado para não desmoronar em nenhuma situação. David é uma verdadeira força da natureza. Ele não apenas se submete ao sofrimento ocasionalmente, ele tornou o sofrimento um hábito diário. Ele acredita que ao fazer isso, você caleja sua mente da mesma forma que caleja suas mãos como exercício. Se você se pergunta se uma pessoa assim é feliz, aqui está a resposta de David. Tenho vivido a vida que vivi e não tendo medo de enfrentar qualquer desafio que surja diante de mim, me tornou um homem extremamente feliz.